Boa noite, tudo bem? Vamos aqui fixar o nosso tema da nossa live de hoje, né? Hoje é a bússola astrológica, é o céu da semana, né? Pra gente se orientar durante a semana, saber como conduzir os acontecimentos, como se posicionar, né? Então vamos lá, escrevendo o título, bússola astrológica, semana de expansão. Então, vamos fixar, fixado, pronto. Então, tudo bem? Boa noite. Eu sou Dudy Rios, eu sou astróloga comportamental, sou psicoterapeuta e nas lives de sábado às 20 horas eu falo sobre a bússola astrológica, que é o céu da semana, né? A nossa semana começa no domingo, no dia do sol. A primeira hora no nosso domingo é a hora que o sol nasce, né? Não é lá 1 da manhã, é às 6 e pouco, 7 horas, depende do lugar. E na primeira hora do domingo começa a nossa semana. O domingo é o nosso dia da energia potencial, por isso que é muito importante a gente levar um domingo bem legal, se energizar bem, ficar calmo, sereno, energizado, descansar o corpo, né? Quietar as emoções, fortalecer os pensamentos para a gente conduzir essa energia durante a semana e a gente ter mais uma semana que a gente possa aproveitar os bons momentos e saber lidar com os momentos que não são tão bons, né? Porque sabe que a gente só cresce através das adversidades e que os problemas só estão ali para nos fortalecer, né, gente? Porque os problemas são, às vezes a gente potencializa demais os problemas, né? A gente acha que os problemas são maiores do que nós, só que na realidade são algumas situações, algumas circunstâncias e com o tempo eles vão embora e tá tudo certo. Então vamos lá, vamos dar uma revisada na semana passada? Então lembra, semana passada na live eu comentei o quê? Eu tô aqui com o mapa da semana passada, né? E o mapa desta semana, né? Então nós temos dois mapas bem diferentes. Semana passada a gente tinha aquele momento, né, da lua nova em grau crítico, né, que a gente comentou que até o ingresso do signo de Leão ia ser um período mais lento, mais pesado, ia ser um período onde as coisas demoram um pouco para acontecer, bem aquela sensação que a gente tem que a gente não vai conseguir dar conta das coisas, que a gente não consegue dar fluxo às coisas, né? Então era um período onde a gente tinha que se recolher, a gente tinha que refletir, não necessariamente agir, deixar para depois do período do ingresso de Leão, né? No dia 22, quando o Leão ingressava com Vulcano e Varuna, tendo 3 dias de bastante energia, de bastante potencial, né? Onde as coisas ficam mais fáceis de se manifestar, onde a gente consegue realizar as coisas, né? Então, a gente tinha uma semana que passava de uma sensação de incapacidade de se estruturar para um potencial bastante grande de energia, certo? E como é que foi a sua semana? Me diz, foi uma semana boa, foi difícil? Como é que foi o começo da semana? O final da semana foi melhor, né? A quarta, quinta, sexta foram dias melhores? É muito importante a gente ter essa percepção, porque senão o tempo vai passando, os acontecimentos vão passando e a gente não percebe o que eles querem dizer ou como conduzi-los da melhor forma. E quando a gente tem essa percepção de como lidar com as situações e como lidar com as coisas, a gente consegue estar mais presente no dia a dia, a gente consegue conduzir a vida da gente. Senão a gente fica com aquela sensação de que a vida vai nos atropelando, né? Que a vida vai nos levando e vai nos atropelando. Mas essa semana agora, que começa no dia 26, né? Nós temos uma grande quadratura de planetas cardeais, né? Nós temos uma grande quadratura de Marte em Áries, com Mercúrio em Câncer. No domingo nós vamos ter a quadratura também com a Lua em Libra e os planetas Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio. Então, e nós temos bastante aspectos de quadratura e de oposição. Então é uma semana que não é tão fluida, é uma semana um pouco mais tensa. E o que significa uma semana tensa? Então, como nós temos uma grande quadratura, e uma grande quadratura são 4 planetas num aspecto de 90 graus, boa noite. Nós temos 4 planetas num aspecto de 90 graus, formando um grande quadradão no céu. A gente é convidado a se superar. Então isso significa o quê? Significa que nós vamos ser colocados em situações onde a gente pode sofrer algum estresse, onde a gente se sente exigido e que a gente precisa dar um fôlegozinho a mais, sabe? A gente precisa se puxar um pouquinho mais, a gente precisa dar um passinho além do que a gente está habituado.
Como esses aspectos tensos, todos eles, as quadraturas, têm oposições, estão muito vinculados com Mercúrio em Câncer, então é muito importante a gente perceber que, para que surgem as tensões e os obstáculos essa semana? Para que a nossa forma de pensar realmente seja reavaliada. Então é como se fosse, se cada pessoa, se você sofrer uma tensão, se você estiver numa situação que você sente assim como se não tivesse o controle, como se não tivesse saída, é bem aquela sensação assim, meu Deus, o que eu faço? Estou sozinho no mundo, não sei o que fazer. É uma sensação de estar encurralado, uma sensação de parecer que não tem solução. Então não pense que não tem solução, que é uma situação que não é uma que você não tem saída. Na realidade, esse tipo de situação ela é necessária para te colocar para refletir. Mas refletir como, Dude, né? É para você parar e rever a forma como você conduz as coisas. É o momento de realmente não fazer as coisas da mesma maneira que você está habituado a fazer, perceber que você está repetindo padrões, perceber que você está repetindo sentimentos e pensamentos e que essas coisas não vão te levar a lugar nenhum. Então, essa sensação de limitação, essa sensação de você estar encurralado, de você estar sem saída, é porque é hora de rever a maneira que você leva essas situações, a maneira que você pensa essa situação. Então, como o Mercúrio está em Câncer, então, o que acontece? A gente tem, às vezes, o hábito de repetir padrões de pensamento, de desenvolver sempre a mesma lógica, achar que as coisas têm que ser feitas ou pensadas de determinada maneira. Então, a partir da semana que vem, isso não vai funcionar. Toda vez que você fizer as coisas da mesma forma que você vem fazendo e essas coisas não estão bem, você vai ter essa sensação de estar aprisionado, de estar encurralado, de você achar que não vai conseguir fazer com que as coisas fluam e a sensação que você vai ter realmente é de estar sozinho no meio de uma situação que parece que não tem solução. Mas é só um evento momentâneo, isso só vai acontecer se em alguma situação você tiver que mudar sua forma de pensar sobre ela e agir sobre ela. Então, é uma semana onde é importante ser criativo, mas não impulsivo. A tendência da semana, devido a essa grande quadratura, é que as pessoas tendem a agir por impulso, a serem impulsivas. Isso não vai ser nada bom. Então, é um momento onde a gente deve renovar a forma de agir, de se comunicar, de pensar as situações e tentar mudar a forma com que a gente repete as coisas, aquelas coisas que você acaba vendo que, de novo, é uma situação complicada, de novo é uma situação que não tem um fluxo. Então, é um momento de renovar pensamento, e quando se renova pensamento, a gente faz uma nova relação com a situação. Então, é um momento de se relacionar de uma nova maneira com as situações problemáticas que surgirem. Então, não encare um problema quando ele surgir essa semana como, meu Deus, mais um problema, sempre a mesma coisa, né? Isso está me dizendo que você ainda vai continuar pensando sobre isso da mesma forma. Então, se surgir uma dificuldade, para que ela vai surgir? Para que você diga, não, bom, agora eu vou olhar para isso de um jeito diferente, vou tentar criar uma nova possibilidade, uma nova opção, porque as formas, o jeito que eu estou conduzindo a coisa até agora, ou as formas que eu estou conduzindo as coisas até agora, não vão fazer mais o fluxo continuar, não vai fazer isso andar. Então, a gente tem essa grande quadratura, né, que traz essa informação, que é bastante importante, mas a gente tem também ainda a quadratura de Netuno com Vênus, que semana passada eu comentei, cuidado com ilusões, né, cuidado com mentiras, com pessoas que vêm com discurso que não é correto, que não é honesto, cuidado com grandes promessas, né, com ideias muito fantasiosas, por uma coisa muito boa ou muito ruim, né, aquele tipo de informação que a gente recebe de ou é muito maravilhoso ou é péssimo. Então, tem que ter um cuidado muito grande ainda essa semana, ainda mais do que a semana passada, com esses discursos de ilusórios, né? Pessoas contando mentira mesmo, ou pessoas exagerando as situações, tanto exagerando para uma coisa muito grande, muito boa, como exagerando para uma coisa muito ruim, né? Então, as pessoas vão tender a enxergar as coisas de uma coisa mais exagerada, né? E vão tender a realmente a mentira. Então, é importante ter sempre clareza, buscar fontes seguras, né? Ver se realmente aquilo que está sendo dito é verdadeiro, não ir assim no fluxo do discurso de uma maneira tão impulsiva, né? Então as pessoas tendem, as que tendem a mentir mais nesse momento, né?
A gente tem também um bom aspecto de Netuno com o Mercúrio, de Netuno com o Júpiter, o Plutão e o Saturno, trazendo uma aliviada para esse aspecto tenso, né? Esse aspecto de boa noite, esse aspecto de problemas, né? Mas por que surgem problemas semana que vem, né? Eles surgem para realmente você se superar, para você conseguir subir um degrauzinho a mais, para você se fortalecer. Porque na realidade os problemas surgem para fortalecer a pessoa emocional e mentalmente. Então a gente sempre vai tê-los na vida. Então eles não são provas de algum erro, provas de algum fracasso. Eles são situações onde você é convidado a ter um amadurecimento mental e emocional. Então, quando você supera um problema, você se torna apto a fazer mais coisas, porque você fica mais com maior conhecimento, você fica com mais segurança, você fica com a sensação de ter uma capacidade, seu medo diminui. Né? Então, é importante perceber que os problemas que você passar a semana que vem, eles vão ser para que realmente você possa se fortalecer mentalmente, mudando um padrão de pensamento. Lembra que eu falei no começo que a forma como você pensa e a forma como você se relaciona com algumas situações, ela vai ter que mudar agora, porque se não mudar, você vai ficar com mais frustrações, você vai ficar mais magoado, você vai ficar preso num padrão mais negativo mentalmente. Então é um momento assim de ser criativo, renovar a maneira que você lida com essas situações que você vê que se repetem, que já aconteceram antes e estão acontecendo de novo. Só que semana que vem tem essa oportunidade de quê? Se você renovar a forma de lidar com essas situações, você se livra dessas situações. Se você continuar da mesma forma lidando com elas, elas vão se repetir constantemente. E como é que você faz para se livrar delas? Usa da criatividade, você tem que agir, é uma semana de ação, é uma semana de se colocar em movimento, de ter atitudes, mas não atitudes impulsivas, tá? A impulsividade vai ser uma coisa muito negativa semana que vem. Por que vai ser negativa semana que vem? Porque como a gente tá com toda essa questão de ter que renovar os pensamentos e renovar a forma como lida com a situação, se você for impulsivo, você vai estar agindo conforme esses padrões que você já vem repetindo. Então, você não teve o tempo de refletir, amadurecer um pouquinho a situação e pensar em uma nova opção. Né? Então, se você não teve esse momento de pensar numa nova opção, o que vai acontecer? Impulsivamente, você vai repetir aquilo que você sempre fez. Então, impulsividade semana que vem não é bom, porque se você for impulsivo, você vai repetir padrões que a própria semana que vem vai estar te dizendo que são padrões errados. Padrões da maneira que você se relaciona com as pessoas e padrões de como você enfrenta as mesmas situações problemáticas, certo? Então, se você for criativo e você refletir e aí agir, você vai conseguir se livrar de várias situações que às vezes há tempo estão incomodando ou que ciclicamente voltam a incomodar, né? E aí nós temos o Netuno, né, como eu falei, bem aspectado, mostrando que criatividade e principalmente uma crença de que as coisas vão dar certo, né? Então, como a gente está falando muito de pensamento semana que vem, qualquer tipo de pensamento que te puxe para baixo, um pensamento mais negativo, um pensamento mais derrotista, ele não vai ser útil para nada, né? Então, mesmo que a realidade te mostre uma coisa que não é muito boa, tem que ter um pensamento mais otimista, pensando assim, bom, agora não está nada bom, agora as coisas estão complicadas, mas daqui a pouquinho já está tudo bem. Então, como o Netuno está muito bem aspectado, ter um pensamento positivo sobre as coisas, independente de como for a situação semana que vem, não é fugir da realidade. Vai ser, na realidade, você fortalecer a sua energia para conseguir ferramentas para realmente passar por essas situações da melhor maneira possível, certo? E esse mesmo Netuno, que traz esse aspecto positivo, que é da criatividade, e é de ter um foco muito positivo das coisas, nos alerta para a questão da mentira, né? Que tem que ter bastante cuidado com discursos falsos. Então, é muito, como a Lua começa a semana em Libra e ela está muito tensionada, a Lua, é muito importante ter cuidado com desequilíbrios emocionais, mentais, desequilíbrios de saúde, né? Então, é uma semana onde é necessário bastante concentração, se dar um pouco de tempo, refletir nas coisas, porque essa grande quadratura, além de trazer essa impulsividade, ela pode trazer momentos de desequilíbrio. Mas se isso acontecer,
é só pensar um pouquinho de que a gente como eu sempre digo assim, uma balança para chegar no ponto de equilíbrio, né? Porque quem rege o equilíbrio é o signo de Libra. O signo de Libra ele é figurado pelo símbolo que é uma balança. A balança, para atingir o equilíbrio, ela oscila muito. Então, ela passa mais tempo oscilando do que no ponto de equilíbrio. Então, a gente tem esses momentos de oscilação que é para atingir um novo equilíbrio. Então, isso se junta a esse discurso que eu falei até agora. Então, como é uma semana onde nós somos colocados em frente a algumas situações problemáticas, a gente vai desequilibrar. Só que esse desequilíbrio, ele pode nos proporcionar um novo equilíbrio. Né? Então, em vez de a gente sempre se desequilibrar pelas mesmas situações ou pelos problemas que surgem, a gente pode vivenciar esse desequilíbrio de uma forma mais consciente, percebendo que temos que ser mais criativos, encontrar novas formas de interagir com isso, para atingir um novo patamar de equilíbrio que nas próximas vezes que acontecerem umas situações problemáticas ou difíceis, você já ultrapassou esse patamar, você já está num outro nível, você já está num patamar de equilíbrio. Certo? Então nós temos basicamente isso, é uma semana mais puxadinha, é uma semana onde a gente é mais exigido, mas como tudo que traz uma exigência maior, traz uma recompensa maior. Então, assim como a gente realmente é mais exigido semana que vem, a gente consegue uma evolução, a gente consegue uma transformação, né? Porque ninguém muda e ninguém se aprimora e ninguém tem um crescimento se não tiver um sacrifício para isso. Ninguém se torna mais forte se não se exercitou para isso, né? Se você quer um corpo mais forte, você vai lá para uma academia e você se exercita. Então tem um custo, tem um trabalho a ser feito. Então, para você conseguir qualquer coisa a nível emocional, mental ou energético, espiritual, também tem um custo. Então, a semana que vem é a semana da gente se exercitar para conseguir um maior equilíbrio emocional e mental e melhorar a nossa energia, certo? Então, fica essas dicas para a semana que vem, tá? Nada de impulsividade, mas sim é uma semana de ação, mas uma ação com uma reflexão, né? Sempre com pensamento positivo de que as coisas vão dar certo, independente do que você estiver vendo na sua frente. Você vai ser colocado à prova em várias situações e você deve evitar repetir os mesmos tipos de pensamento, o mesmo tipo de relação que você tem com a situação e mudar isso. Então, basicamente, essa semana é isso. É uma nova forma de você lidar com velhas situações. E se você conseguir fazer esse aprendizado, com certeza, nas outras vezes que surgirem algumas dificuldades, você vai conseguir lidar isso de uma forma muito mais tranquila. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Querem me contar como é que foi essa semana? Qual é a expectativa da semana que vem? Né? Porque realmente é uma semana mais vai separar os meninos dos homens, né? As meninas das mulheres, né? É pra gente ser mais forte. Então, se você conhecer alguém que é importante para essa pessoa saber como é que vai ser a semana para ela se organizar, se você vê que a pessoa é mais frágil e ela precisa de um toque para levar a semana de uma forma melhor, para que ela fique melhor, compartilha esse vídeo, né? Vai lá no aviãozinho, clica lá, compartilha, porque é sempre muito bom a pessoa começar a semana muito bem informada, né? É sempre bom a pessoa começar a semana sabendo como é que os acontecimentos a serviço do que eles estão acontecendo. Isso é muito importante. O que chega de andar às cegas, né, gente? Porque não dá pra gente pegar simplesmente passar por um monte de situações e a gente acabar ficando tenso, nervoso, preocupado e não percebendo o que está acontecendo. Né? Boa noite para quem está chegando. Tá? Então compartilha esse vídeo. Se você quiser saber mais sobre assuntos de astrologia, de controle de vida, assuntos da área comportamental de várias áreas, eu tenho meu canal no YouTube, o Dudy Rios. Lá eu posto vídeos constantemente, toda semana tem vídeo novo, certo? E tem meu canal no Telegram, que eu coloco diariamente dicas para a gente viver bem, certo? Se você quiser uma avaliação comportamental, você vai lá no meu site, no dudyrios.com.br, se inscreve lá, deixa os dados, que todo dia eu seleciono uma pessoa e faço avaliação lá no Telegram, tá? Então você pode ser uma pessoa selecionada e quem está inscrito lá no meu site, no dudyrios.com.br, todo domingo recebe o texto do Bússola Planetária para conseguir se organizar bem durante a semana. Você vai lá, dá uma olhadinha no texto, vê o que está acontecendo, para você conseguir se organizar e levar a semana da melhor forma. Tá bom, pessoal? Então eu agradeço a presença de todo mundo. Desejo para vocês uma ótima semana.
né? Lembrando que todo momento difícil a gente deve evitar se reduzir, né? Ficar só focado no problema. A gente tem que pensar grande, né? Pensar mais, para a gente conseguir passar por qualquer tipo de situação. Tá bom? Uma boa noite e um beijo para todo mundo.